Nos últimos dias não se falou de um nome chamado Larissa Manoela. Ontem as grandes emissoras trouxeram à tona a discussão envolvendo o trabalho da atriz novamente, que rompeu, né, com os pais, a Silvana e o Gilberto Elias Santos, e a discussão que vem à tona neste momento é sobre o direito ao patrimônio proveniente do trabalho de artistas mirins. Para você que não pegou bem a história ainda, a Larissa Manoela começou a trabalhar como atriz e modelo aos 4 anos de idade. Aos 22, abriu a mão de fortuna que ganhou em 18 anos de carreira após desentendimentos com os pais que cuidavam desse patrimônio, e é por isso que, Fernando, a gente fala sobre esse assunto a partir de agora. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan, ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã, o advogado especializado em direito societário, o doutor Marcos, Marcos Silva. Doutor Marcos, bom dia, prazer tê-lo conosco, bem-vindo à Jovem Pan. Muito bom dia a todos aqui da mesa, muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, espero poder contribuir aí com as nossas conversas aí a respeito desse tema. Doutor, como a gente comentou aqui na abertura, da nossa conversa, ainda repercute muito esse caso da atriz Larissa Manoela por causa das divergências financeiras com os próprios pais, E esse é um típico caso, por exemplo, de crise familiar relacionada à gestão de negócios. Como é que o senhor está avaliando, esse exemplo para poder falarmos um pouco dessa organização familiar voltada aos negócios financeiros? Qual que é o caminho ideal nesse processo, doutor? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu desconheço o contrato social das sociedades onde a Larissa Manoela e seus pais estavam envolvidos, se havia acordo de sócios, enfim, o que a gente conhece são as informações que vêm em fontes de notícias. Mas, a rigor, o que a gente observa é que o tema família e negócios é algo extremamente sensível. Faz parte da dinâmica familiar, e olha só que interessante que eu vou falar agora, Faz parte da dinâmica familiar você não ter regras escritas. Na sua família você não tem regras escritas. No seu convívio dentro de casa você tem regras de costume, Comportamento, condutas esperadas, orientadas verbalmente. Mas dificilmente as famílias, isso é um problema grave, as famílias não escrevem as suas regras, não determinam formalmente as suas regras. E quando você tem a família envolvida num negócio, e num negócio que gera receita e receita relevante, não ter regras escritas, como é a dinâmica natural de uma família, é um risco enorme. O que me parece que aconteceu no caso Larissa Manoela é evidentemente isso, com algumas nuances. É muito estranho quando uma menor, eu nem sabia que ela tinha começado a carreira aos 4 anos de idade. Eu lembro dela daquela novelinha que eu não assistia, era minha filha que assistia, fica claro isso. Ela era bem pequena, devia ter 10 anos, sei lá quantos anos, mas enfim. É normal quando o jovem, uma criança, é a geradora da riqueza de uma família, você cria uma sociedade. Mas não há nenhum problema de você permitir que esta criança, este jovem de 13, 12 anos, seja o principal titular das cotas da sociedade. Não há impedimento de que um jovem, ainda que não tenha capacidade legal, capacidade jurídica, menor de 16 anos, seja, por exemplo, dono de 90% das cotas da sociedade. É claro que nesta idade, quem assina por ela são os pais. É o mais comum. Isso por quê? Porque ela é a fonte da geração da riqueza, ainda que criança, ainda que menor. Os pais, em regra, eles são o quê? Eles são usufrutuários. Eles representam as cotas, exercem os direitos políticos das cotas, ou seja, vão assinar em nome dela, vão dispor de bens, mas desde que essa disposição não traga prejuízos ao titular da cota. Foi muito sui generis, muito anormal, quando eu li, por exemplo, eu volto a dizer, eu não vi o contrato, mas praticamente unânime nas fontes de notícias, de que ela teria apenas 2% das cotas da sociedade na qual ela era a principal, aliás, não só a principal, a única geradora das riquezas. 2%. E os pais com 98%. Deveria ser o contrário, sendo que os pais seriam uma espécie de usufrutuários, para, enfim, quando ela atingisse a maioridade, com 18 anos, ou aos 16, com a emancipação, ela pudesse, enfim, ter a plena capacidade de administração dos seus negócios. E, evidentemente, faltou, me parece que faltou também, um bom acordo de sócios para determinar
os limites, para determinar as alçadas de competência dos pais, a transição dela na condição de menor para uma pessoa com capacidade plena para gerir os seus negócios. Isso é um risco... E aí eu vou estender um pouquinho, vou até fazer uma provocação, né? Esse é um risco que acontece em diversas famílias, mas não somente quando o menor, quando o herdeiro, o filho, é menor de idade. Você tem essa situação em diversos aspectos, inclusive com jovens já com maiores, né? Com capacidade jurídica plena. A importância de se estabelecer as regras claras e determinadas é fundamental. Porque eu volto a dizer, outra dinâmica da família, e todos sabem disso, é aquele... Eu brinco com isso, até brinquei na Expo Gestão, lá o Marco sabe disso. É comum você ter o churrasquinho do domingo na família, ter um almoço no sábado, no final de semana, e você soltar alguma coisa do negócio e ter uma briga entre irmãos, uma briga entre pai e filho, entre primos, entre tios, e que vai repercutir no dia a dia do negócio. Essas brigas de churrasco de família, você não pode, você deve afastar do cotidiano dos negócios. E isso se faz por meio de acordos de sócios, por meio de bons protocolos familiares formais, né, formalizados, né? Doutor, uma dúvida que surge, estava ali ouvindo com atenção aqui pensando o seguinte, porque a legislação brasileira acaba, sobre o trabalho infantil necessariamente, não determina como o patrimônio deve ser administrado. E aí, de novo, volta a sua conversa inicial sobre o acordo. É isso? Pergunta de lei. É isso, né? Inclusive eu andei lendo aí que há uma... que há uma intenção, inclusive, de o Congresso, a Câmara de Deputados, ela fazer uma legislação própria para esse tipo de situação. Eu, francamente, eu não acho necessário legislar. Eu não entendo... parece que tudo que a gente tem que... Todo problema que a gente vê pela frente, precisamos legislar. Não, precisamos regular. Não é bem isso. Nós temos mecanismos suficientes para determinar soluções, para procurar remédios para esse tipo de situação. Volto a dizer, no caso Larissa Manoela, eu também vejo muito o trabalho infantil. Sim, era um trabalho infantil. Claro que ela não estava ali de maneira compulsória, de maneira forçosa. Ao contrário, né? Eu volto a dizer, pelas informações que eu tenho, ela estava ali inclusive de bel prazer, estava voluntária, ela gosta da atividade que fazia. O que me parece é que houve um erro na administração do relacionamento familiar. Eu trabalho muito com direito societário, trabalho tanto na área de M&A, compra e venda de empresas, quanto na área de governança e planejamento familiar e sucessório. Até porque quando a gente compra e vende empresas, muitas vezes é uma família que está vendendo a empresa ou é uma família que está comprando, né? Mais do que o aspecto jurídico, Marcos, mais do que o aspecto jurídico, a gente observa que a administração das dores familiares, muitas vezes essas dores são ocultas, ela é fundamental. Me parece, voltando aqui ao caso Larissa Manoela, que os pais cometeram alguns erros, né, na gestão não só do patrimônio da filha, mas na administração do relacionamento, na dinâmica pais e filha. Eu estou excluindo o patrimônio aqui. Sim. Eu vi uma entrevista que até me deixou um pouco triste, assim, até de certa forma emocionado, né, com a mãe falando, olha, independentemente dos problemas, porque eu preciso da minha filha de volta, porque eles sabem que houve uma ruptura e que só o tempo talvez vá curar, né? E veja só a importância que a gente está discutindo aqui, né? A gente costuma dizer que nos negócios existem três grandes círculos. É a gestão, ou seja, quem participa da administração do negócio, que não precisa ser da família. Nós temos a propriedade, ou seja, quem é o dono do negócio? Quem é o dono da cota ou da ação de uma determinada sociedade? Que pode também não ser da família, né? E nós temos a família, com suas dores, os seus almoços no domingo, com as suas reminiscências de conflitos do passado, com todo aquele caldeirão de emoções. Família é emoção pura, né? Familiares esses
que podem ser donos, fazer parte da propriedade, do círculo da propriedade, ou não fazendo parte da propriedade, mas fazem parte da gestão, ou seja, trabalham na empresa. Olha só todas as variáveis que você tem aqui e que efetivamente podem repercutir no sucesso do negócio. É muito importante dizer que hoje a maior parte das empresas familiares, a gente vem observando, tem uma movimentação no sentido de, olha, a gente precisa reconhecer quem faz parte desses 3 círculos, gestão, propriedade e família. Por quê? Porque nós precisamos afastar a emoção da razão. As nossas emoções em família sempre estão mais em ebulição. Nós precisamos afastar isso, filtrar ao máximo para permitir que as decisões do negócio, do círculo gestão, sejam racionais, frias, baseadas num aspecto mais técnico, né? E deixar a emoção lá para a família, né? E isso é um baita desafio. Doutor Marcos Silva, gostaríamos de ter o senhor aqui durante o jornal inteiro, mas infelizmente nosso tempo já finalizou. Quero muito agradecer a presença do senhor, desejar muito sucesso e até uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Até o próximo escândalo do novo ator ou atriz mirim aí, sem problema nenhum.